Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre anemia. A minha convidada é a doutora Daniela Rocha. Ela é hematologista, especialista em hematologia e oncohematologia pela Sociedade Brasileira de Hematologia e médica do Corpo Clínico do HCOR. Daniela, prazer te receber no podcast. Muito obrigada por ter vindo para a gente falar desse assunto que é tão corriqueiro, né? Todo mundo, muita gente já teve uma anemia um dia na vida. Porque tá grávida, porque não come direito, porque tem algum problema. E eu acho que muitas vezes isso é negligenciado, assim. As pessoas acham que é normal, acham que não causa nada. E muitas vezes isso tem um impacto na qualidade de vida das pessoas, não é? Com certeza. Cris, muito obrigada pelo convite Imagina. para estar aqui hoje. Anemia é um assunto que particularmente eu gosto muito e eu acho essa abordagem muito importante dentro desse contexto que você falou, né? Às vezes a gente acaba normalizando coisas que não são normais, né? Por exemplo, anemia no idoso. Ah, normal ter anemia. Não, normal não é. Né? A gente Exatamente. sabe que tem alterações fisiológicas que fazem parte, né, do processo de envelhecimento que contribuem para isso, mas isso não pode ser normalizado, né? Então, acho muito bacana estar aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Pois é, porque, por exemplo, no meu caso, né, na cardiologia, o paciente que é cardiopata, se ele tem anemia, vai comprometer o aporte de oxigênio, se ele já tem um problema cardíaco, uma diminuição de oferta por uma artéria entupida, ou que o coração já é fraco, é mais uma coisa para deixar ele Sim. cansado. E às vezes a gente fica, poxa, será que foi por isso, foi por aquilo? Um monte de coisas. Sim. Então, pro pessoal de casa, que aqui a nossa conversa é bem coloquial, de fácil linguagem, para as pessoas entenderem, o que é anemia, Dani? Vamos lá. Cris, a anemia, na verdade, ela não é nem um diagnóstico, né? Ela é uma condição clínica que se caracteriza por uma diminuição dos glóbulos vermelhos circulantes. Eu costumo explicar para os pacientes que os glóbulos vermelhos, eles são como caminhõezinhos que a gente tem que transportam oxigênio para os tecidos. Então, numa situação em que a gente tem anemia, esse aporte, né, esse Tá chegando pouco caminhão. tá chegando pouco caminhão. Então, os tecidos ficam mal oxigenados. Isso explica, muitas vezes, todos os sinais e sintomas da anemia que a gente tem. Por definição numérica, a gente tem até uma definição que foi proposta pela Organização Mundial de Saúde antiga, de 1968, e a gente traz isso até hoje, né? Então, numericamente falando, anemia para as mulheres é quando a gente tem uma hemoglobina menor do que 12 e para os homens uma hemoglobina menor do que 13. Isso é um pouco questionável nos dias de hoje, né? Levando só em consideração o sexo para a definição dos glóbulos vermelhos, porque a gente sabe que tem outras coisas que influenciam, né? Sim. Como a idade, etnia, etc e tal. Mas por definição numérica, né, a anemia, a gente tem esses valores estipulados e eu gosto de explicar dessa forma para os pacientes para que eles possam entender qual é o problema de estar anêmico, de ter menos glóbulos vermelhos circulantes. Exatamente. E muita gente acha que anemia é só por deficiência de ferro. Adoro Que isso. é mais um equívoco. Porque, pessoal, a gente tem anemia por deficiência de ferro, por deficiência de vitamina B12 e por deficiência de ácido fólico. Então, vão ser anemias diferentes, né, Dani? Exatamente. Quando a gente pensa em anemia, abre um leque muito grande de possibilidades. Claro, assim, a anemia ferropriva, anemia por deficiência de ferro, ela é o carro-chefe. Ela Mais ainda comum. é, sem dúvida, hoje em dia, a principal causa de anemia nas pessoas. Mas, pensando nessas anemias carenciais por deficiências vitamínicas, a gente não pode esquecer desses outros elementos. Deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico. Tem outras condições também. Então, a gente tem, por exemplo, anemia hemolítica, né? A hemólise, para quem está nos assistindo, é uma situação em que você tem uma destruição dos glóbulos vermelhos. Então, a fábrica do sangue produz glóbulos maravilhosos e, por algum motivo, eles são destruídos. Eu falo que eles são assassinados. Isso é hemólise. E aí, você tem várias causas para hemólise. Condições autoimunes, medicamentos. Anemia falciforme é desse também, não, né? Anemia falciforme, ela acaba envolvendo hemólise. O paciente que tem a doença mesmo, propriamente dita, ele tem hemólise, ele tem destruição, tá? Anemia falciforme, gente, é um tipo de anemia que a hemácia, né, tem uma conformação em foice, né? Isso. E a pessoa tem mais risco de trombose. Exatamente. Né? As hemácias, em situações, quem tem anemia falciforme, quando elas são expostas, quando os pacientes são expostos a situações principalmente de baixa oxigenação,
os glóbulos vermelhos desses pacientes tendem a assumir um formato de foice. Normalmente o glóbulo vermelho ele é mais arredondadinho, mais côncavo. Quando o paciente entra em crise hemolítica, o paciente que tem anemia falciforme, são essas situações em que esses glóbulos vermelhos assumem esse formato de foice e eles são menos maleáveis, menos flexíveis. Então, quando eles passam nos nossos vasos sanguíneos mais fininhos, na microcirculação, eles acabam... E aí aumenta a trombose por causa aumenta disso. risco trombótico por conta disso, então eles têm crise de dor, essas hemácias em foice são destruídas também, que é a tal da hemólise. Então, você vê que vai muito além do ferro e das vitaminas, né? A gente tem essas hemólises, tem as situações em que existe algum problema na fábrica do sangue, que é a medula óssea, né? Que é de onde essas células vêm. Então, desde doenças malignas, né? Leucemia, um linfoma, que pode determinar uma dificuldade de produção, até outras situações de aplasia, né? Que é quando a medula para de produzir por ação de algum medicamento, de algum agente infeccioso, enfim. É muito mais amplo, né, do que a gente imagina. E a gente vê muitas vezes os pacientes erroneamente tratados com reposição de ferro. Então, tem anemia, eu vou dar ferro. Isso é uma clássica, é um clássico que a gente encontra nos consultórios, né? Até calafrio, você pensar. Exatamente, é isso mesmo. E assim, eu brinco, que eu estava até falando com você antes de começar a gravar, né? Que eu falo para os pacientes, ó, de uma forma bem grosseira, a gente tem uma hematologista aqui para explicar bem detalhado, mas anemia, ou você está perdendo sangue, né? Você está tendo sangramento microscópico, ou você teve uma hemorragia, ou aquela mulher que tem mioma, que tem muito sangramento ginecológico, acaba tendo anemia crônica, né? Por perda de sangue na menstruação, a medula que não produz, como você falou, ou a pessoa que não come direito, ou que tem um problema de absorção, doenças intestinais, que vão atrapalhar a absorção. Exatamente. Então, gente, é uma gama, né? Vejam vocês aí quantas possibilidades. E a gente pode ter situações combinadas ainda, Cris. Pois é. Às vezes você pode ter tudo isso junto. Se a gente pensar num paciente que tem anemia por deficiência de ferro, por exemplo, às vezes ele pode ter as 3 causas combinadas. Às vezes é um paciente que não se alimenta direito, é um paciente que tem alguma questão absortiva do trato gastrointestinal, então pouco que ele come ele não está absorvendo, e ele ainda pode ter um sangramento, ele pode ter perda. Então, às vezes você tem uma série de coisas que acontecem, não é uma causa pontual para aquilo, né? E assim, e o tratamento é completamente diferente. Por exemplo, se você tem uma deficiência de B12, de ácido fólico, de ferro, você vai ter que fazer uma investigação. Então, a gente faz muitas vezes a dosagem da ferritina. O que é a ferritina, Dani? A ferritina, Cris, ela é uma proteína produzida pelo fígado e a função dela é estocar ferro no organismo, tá? Eu faço algumas analogias, que eu falei do caminhãozinho, porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, eu costumo falar que a ferritina é o seu dinheiro no banco, né? E aí você tem, quando você faz toda a cinética do ferro, quer dizer, quando você pede os exames laboratoriais para avaliar exatamente como o ferro está se comportando, a gente normalmente pede o ferro sérico, a saturação de transferrina e a ferritina. Eu falo que a ferritina é o dinheiro no banco, é o dinheiro que você tem guardado no banco, e o ferro sérico é o dinheiro que está na tua carteira, é o que você está usando, tá? E a saturação da transferrina, a gente avalia o transporte desse ferro no nosso corpo, se ele está adequado. Então, é como se fosse a lotação do ônibus que faz o transporte do ferro. Então, é super importante para a gente poder realmente bater o martelo, se você tem uma anemia por deficiência de ferro, você ter todos esses elementos, né, bem estudadinhos. Por quê? A ferritina, ela é sim uma proteína que tem essa função de armazenar ferro, mas ela também pode se elevar em outras situações, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Síndrome metabólica, né? As pessoas com inflamação acima do peso, sedentarismo, alimentação ruim, ferritina aumenta. Inflamação, ferritina aumenta. Exatamente, Cris. Processo infeccioso, agudo, tudo isso leva a um aumento da ferritina. Então, isso não significa que o paciente está super bem bombando de ferritina, cheio de dinheiro no banco. Ele pode estar numa condição adversa. Então, você precisa avaliar toda essa cinética completinha do ferro para você saber por que essa ferritina está mais alta, né? O paciente pode ter uma anemia por deficiência de ferro e naquele momento cursar com uma ferritina mais alta? Pode.
Pode, porque se ele está na vigência de um quadro infeccioso, inflamatório, alguma coisa assim, ele pode ter E a elevação da gente tem ferritina. também os pacientes que têm ferritina alta genética, que é uma outra Exato. condição, né? Que é uma outra condição. Que às vezes a pessoa tem 1.000, 2.000 de ferritina, que tem que tirar sangue, que o pessoal chama de sangria, gente. Que é você tirar um pouco de sangue, né? Exatamente. Mas, assim, só comentando, não é nosso objetivo aqui, mas. Porque muitas vezes o paciente fala, doutora, meu ferro tá baixo. Aí você olha o hemograma, a hemoglobina tá normal, a ferritina tá normal. E até no laboratório, no exame, eles escrevem, né? Uhum. Assim, o ferro pode oscilar em algumas situações. Então eu falo, olha, vamos acompanhar. Às vezes o paciente não tem nenhum sintoma, aí no próximo exame o ferro já normaliza. O que interfere tanto nessa dosagem de ferro assim? Se a gente tiver, por exemplo, uma condição inflamatória, que a gente estava comentando que a ferritina fica mais alta, o ferro nessas situações, ele tende a ficar represado nesse estoque. A gente chama de estoque, seria o sistema, medicamente falando, né? A gente chama esse estoque de sistema retículo endotelial. Então, quando você tem uma situação de inflamação, de infecção mais importante, o ferro tende a ficar mais estocado. Ele não é tão liberado para a circulação, que é o ferro sérico. Então, é o dinheiro no banco e o dinheiro na carteira. Então, quando eu tenho processo inflamatório infeccioso, eu retenho esse dinheiro no banco e não libero muito. Entendi. Não consigo fazer saque desse dinheiro porque ele fica poupando. mais estocado. Exatamente. Eu tô em inflamação, não sei o que vai acontecer, vou poupar. Exatamente, exatamente. Entendi. Então, o ferro acaba vindo mais baixo. E o paciente pode não ter anemia, obviamente, por Mas conta e disso. tirando esse quadro infeccioso, por exemplo, depende do dia, do horário, tem coisas que interferem, você sabe, ou não? Tem coisas que interferem, às vezes alimentação também, vitaminas que o paciente faça uso. Alguma medicação que alguma também... medicação pode interferir. Por isso que, assim, uma medida só, né, pontual que você faça, se o paciente está bem clinicamente, tem ferritina normal, não tem anemia, eu acho que isso pode ser revisto num outro momento, né, com brevidade. Não acho que tem indicação de repor ferro por conta disso. Acho que isso precisa ser visto. porque a gente vê isso muito de forma desnecessária, Sim, assim, muito... sim, sem dúvida. Né, assim, vai botar, vai colocar na água. Não pode ser 8 nem 80, né? Nem fazer vistas grossas para algumas alterações laboratoriais que a gente possa encontrar, mas também a gente não pode ficar hipervalorizando algumas coisas, né? Porque... E assim, quando que o paciente deve procurar um especialista como você? Pensando nesses quadros de anemia, assim, que você acha que não, isso aqui, por exemplo, o clínico tratou, aí voltou a ter, aparentemente... fez uma colonoscopia, porque a gente sabe que quando a pessoa tem anemia e está naquela faixa etária de fazer colonoscopia, pode ser um problema no intestino, que a triagem de colonoscopia é realizada. Quando que o paciente deve pensar assim, não, eu tenho que ir numa médica especialista em doenças hematológicas, né? Assim, o que você acha, assim, que seria uma... Olha, o ideal seria, claro, que todo paciente tivesse um médico de referência, né? Um clínico geral, um geriatra. Alguém que cuidasse dele do todo. Alguém que cuidasse dele do todo. Pensando nisso, eu acho que são profissionais extremamente capacitados para começar alguma avaliação. Então, notou um componente de anemia? Eu acho que os bons clínicos, os bons geriatras vão pedir, olha, vamos pedir aqui um perfil de vitaminas, de repente tá na idade certa, uma endoscopia e colono, dependendo da idade ou dependendo das queixas do paciente. Olha, eu tô sentindo que eu tô tendo mais, sei lá, dor abdominal, desconforto, mudou o padrão da evacuação. Então, são situações que a gente acaba, né, pedindo um exame de imagem para investigar, como endoscopia, colono, etc e tal. Só que, obviamente, a gente vai até um certo limite, começou a se repetir, né? Voltou a ter anemia, aquela coisa mais recorrente. Ou você repôs, olha, realmente o ferro estava mais baixo, a B12 estava mais baixa, eu tô repondo aqui, tinha um processo inflamatório, eu corrigi e a anemia ainda tá lá. Então, ou tá piorando, né? Não melhorou ou tem evoluído com pior. Então, eu acho que esse é o momento de talvez encaminhar pro especialista para uma outra avaliação. O paciente pode estar com câncer, né? Sim, pode ter um câncer, pode. que está ali silencioso, de forma... Porque assim, pessoal, acho que a gente não comentou, mas o hemograma, você tem as hemácias, que vão falar se tem anemia ou não, os leucócitos e as plaquetas. Então, a Dani pode explicar melhor aí como que qual que é a função de cada um, porque os pacientes às vezes acham que hemograma é tudo assim, é um exame de sangue. Geral. Não, hemograma é hemograma. Só tem leucócito, hemácia e plaqueta. O
O hemograma, ele não é um exame específico de nada, mas ele é um espelhinho do corpo da gente. Então, ele traz algumas pistas, né? Ele não traz exatamente o diagnóstico, mas ele traz algumas pistas. Então, como você mesmo explicou, a gente vê esses 3 elementos, né? Os glóbulos vermelhos, como a gente está falando aqui, né? Para avaliar se tem ou não anemia. Os leucócitos têm uma função de defesa no nosso organismo. E leucócito, quando você olha lá no exame de hemograma, você vai ver que tem lá leucócitos. E embaixo você tem um monte de outros nomezinhos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, né? Então, eu falo que leucócito é o time e esses são os jogadores que você tem ali embaixo, cada um na sua posição, né? E que tem a sua função. Muitas coisas podem alterar os leucócitos, não Exercício físico. Exercício físico, tanto, e quando eu falo alterar leucócito, é para mais ou para menos. Sim. Você pode ter elevação ou uma diminuição dos leucócitos. O próprio período de jejum para o paciente fazer uma coleta de hemograma já interfere, às vezes pode vir com os índices menores. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para interpretar esses exames. Medicamentos, corticoide é um medicamento que normalmente faz subir os índices de leucócitos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E as plaquetas, elas estão relacionadas à nossa coagulação, né? Então, a gente tem também muitos distúrbios de plaqueta, tanto quando elas ficam mais altas como mais baixas, e aí a gente Até algumas doenças específicas, né? Que dão plaquetas altíssimas ou diminuídas, né? Exatamente. E assim, gente, uma coisa é você ter uma anemia e o restante normal, né, Dani? Isso. Outra coisa é você ter anemia, leucócito baixo, plaqueta baixa. Aí você olha aquilo, você já começa... aí acende a luz. Exatamente. Porque uma vez no check-up a gente teve uma paciente com 30 e poucos anos, japonesa, que ela tava super cansada, assim. Aí ela tinha feito aquela rotina de arrumar coisa do casamento, tava fazendo. E aí ela tava com uma leucemia. Ah lá. O hemograma do check-up. Aí a gente entrou em contato com ela já foi catar, depois ela voltou lá no ano seguinte, estava bem. Então, assim, um simples hemograma faz um diagnóstico de uma pessoa que tem uma queixa de fadiga. É o que eu falei, ele não é específico, mas ele é o alerta, né? É o que vai te motivar a ir atrás daquilo. E quando a gente tem todos esses índices mais baixos, como você falou, pode ser uma leucemia, poderia ser outra coisa? Poderia, por exemplo, uma deficiência de B12, ela causa também, quando a gente tem esses índices mais baixos no sangue, a gente fala de citopenias, né? Que são esses elementos mais baixos. Então, a deficiência de B12, ela causa citopenias super importantes. Olha lá, e você corrige a B12, acabou o problema, né? E, assim, nessa questão de B12 e ácido fólico, uma parte relacionada com a minha área é que a gente tem um marcador que nós cardiologistas pedimos para os pacientes, gente, que é a homocisteína, que é um aminoácido. Só que você pode até explicar melhor pra gente essa correlação da homocisteína com a B12 e ácido fólico. Então, se você tiver com a B12 ou o ácido fólico baixos, a sua homocisteína vai estar alta. Então, aí eu não posso achar que você tem uma homocisteína alta genética, porque se eu repor, aquilo estabiliza. Exatamente. Mas se você tiver, mesmo com as vitaminas boas, você tem um risco cardiovascular aumentado de problema cardíaco. Então, a gente entra aí nessa seara da relação das especialidades, né, em conjunto, a cardiologia com hemato, pacientes que têm outras condições que favorecem trombose, por exemplo. Então, como é que é essa relação da homocisteína com essas duas vitaminas aí que interferem, que são causas de anemia, né? Isso que você falou é super importante, Cris, porque realmente, assim, é que hoje em dia a gente não pede mais, é que você acaba já pedindo as dosagens, principalmente quem é hemato, né? A gente já pede de rotina direto as dosagens vitamínicas, dosagem de B12, dosagem de ácido fólico. Mas realmente na deficiência dessas vitaminas, a gente pode ter elevação da homocisteína, e aí isso acaba sendo realmente um fator confundidor, de você pensar, será que tem algum risco cardiovascular nesse paciente? Mas se ele tem as deficiências vitamínicas associadas, a reposição corrigiria isso. Então, se o paciente permanece com a homocisteína elevada, aí você pode pensar nisso como um fator de risco cardiovascular. E na prática a gente usa o ácido fólico eternamente para o paciente. Já peguei um paciente com 45 de homocisteína. Tá. 20, alta. 25, aí reduzir. Baixou um pouco, mas continuou alta. Então, eu também sempre peço, porque senão você fica naquela dúvida. Sabe que uma coisa que é legal também a gente pensar, Cris? Nos dias de hoje, a rotina alimentar das pessoas mudou muito. Essas novas, vou chamar de tendências, né? Então, você tem pacientes
veganos, né? Muitos diagnósticos, de doença celíaca, tem que comer coisa sem glúten. Esses pacientes, às vezes, acabam desenvolvendo essas deficiências vitamínicas com mais facilidade. Eles acham que estão super saudáveis, E tá? não tão, Não é uma crítica ao estilo de Mas tem alimentação. que ter esse olhar. Tem que ter esse olhar e talvez suplementar. É isso. É. Eu não tenho absolutamente nada contra a opção alimentar de cada um, muito pelo contrário. Mas a pessoa tem que ficar atenta a isso. E a gente tem adição de ácido fólico em farinha de trigo, normalmente na alimentação. Então, os pacientes que têm algum diagnóstico, né, de intolerância a glúten e acabam restringindo essa Começa ingesta, a ter deficiência. começa a ter deficiência de ácido fólico. Então, isso é legal também para a gente pensar nos dias de hoje. E quando a gente fala assim, sintomas comuns da anemia, desde nenhum sintoma, que a pessoa às vezes está muito bem, obrigado. Uhum. E quais são os sintomas mais comuns, assim, na prática clínica sua? Normalmente, quando a gente tem quando a anemia ela traz sintomas, é porque ela está mais descompensada, Tá. né? O que também é uma coisa truqueira, né? Quando a anemia ela vem se instalando de uma forma mais lenta, o corpo é muito inteligente. Então, ele vai se adaptando Tá. àquilo. Então, às vezes, você tem paciente, sei lá, que tem uma mulher, que eu falei, hemoglobina normal em torno de 12, né? Maior ou igual a 12. Então, você tem paciente que tá lá com hemoglobina, já vi, 6,5. Você fala, meu Deus. Ai, tô ótimo, é um leve cansaço. Você fala, gente, como é que pode? Porque aquilo foi se instalando de uma forma mais lenta, né? Se for abrupto, a pessoa não vai andar, né? Exatamente. Ou então, né, tudo tem limite. Chega um determinado nível de Que não HB que a vai. pessoa vai sentir alguma coisa. Então, normalmente, as queixas mais frequentes, né, é cansaço extremo, palidez, né, palidez da pele, palidez de mucosa, por isso que Sim, no a exame gente físico a faz, gente faz assim, né, para olhar a coloração da mucosa, às vezes palma da mão, a pessoa nota que tá mais branco, pálida, muita sonolência, né? Você pode ter outras alterações? Pode. Sintomas inespecíficos, Sintomas né? inespecíficos. Que pode ser por qualquer coisa. Alteração de paladar, né? Paladar? Paladar. É mesmo. Paciente com deficiência de ferro, mas aí são casos mais avançados. Você pode ter uma perversão do paladar. Então, o paciente, olha que interessante, é difícil a gente ver, mas o paciente ele pode ter vontade de comer coisas estranhas, e coisas estranhas mesmo, por exemplo, vontade de comer terra. Ah, eu lembro disso na faculdade. Isso se chama picamalácia, É, que é essa perversão do paladar, vontade de comer gelo. eu lembro disso na faculdade, da gente estudar isso. Glossite, que é um processo inflamatório da língua, a língua fica esquisita. Meio áspero, assim. Então, tem essas coisas, mas acho que o mais comum é cansaço e palidez, sentir disparar o coração, principalmente aos esforços. Eu fui daqui ali, já me deu palpitação, parece que o coração bateu mais rápido. Então, normalmente são essas coisas que a gente Eu acho vê. que é aquela história. O paciente vai no médico dele, ou no clínico geral, e aí resolveu pontual ali umas coisas e a coisa voltou. Eu acho que aí é diferente. Sim. É diferente, sim, você rever sua alimentação, o que você está comendo, né? Exato. Se você precisa repor, se você é vegano, vegetariano, as coisas. Ver se seus exames de rotina estão em dia, se for mulher, se a rotina ginecológica tá ok. Tô na idade de fazer endoscopia e colono, tem algum histórico familiar, né? Preciso me atentar para isso. Isso é super importante. Perfeito. E assim, em relação a algum sintoma específico de queda de B12, assim, que chamaria atenção, e de caso de ácido fólico também, ou não? Mais específicos, assim, B12, o que ela pode ter, mas isso também é legal a gente falar. Deficiência de B12 em idoso, né? Em qualquer pessoa, mas em idoso, as pessoas acabam, às vezes, fazendo o diagnóstico errôneo de demência, porque a deficiência de B12, ela interfere muito no cognitivo. Então, tem muito paciente idoso, às vezes, com um diagnóstico de demência. Meio confuso. Confuso, que meio você atribui aéreo. também, normal, ele tá velhinho já, é isso aí, né? Um declínio cognitivo da idade. Quando você vai ver, ele tem uma deficiência de B12. É só você repor, coitado, E assim, entendeu? eu já vi alguns médicos, até era bom a gente falar sobre isso, que falam assim, porque a gente sabe, e eu sempre falo para os pacientes, você também deve falar, o valor de referência, gente, que vem no exame, aquilo é média populacional. Uhum. Então, a maioria das pessoas, elas estão naquela janela. Então, você tem gente que está no mínimo para mais e continua sendo normal, e a maioria está ali naquela janela. Então, assim, por exemplo, lá no HCOR, B12, o mínimo é 300. Isso. Então, você vê um paciente com 380 de B12, eu acho meio pouco. Meu entendeu? pobrinho. Aí eu falo, se tiver mais de 500, eu acho que é uma B12 boa, né, Sim, Dani? sim, concordo. Mas tem médico que fala assim, não,
tem que estar 900. Então, aí você vai ter que repor todo mundo. Então, eu não acho que é muito factível isso. Concordo. A gente vê alguns médicos que trabalham com medicina integrativa, essas especialidades que ficam falando com os pacientes que... Porque senão, gente, é factível e é normal você ter que tomar um monte de vitamina sendo saudável? Sim, sem Eu acho dúvida. Você tem que avaliar o todo, né? Então, assim, esse paciente que tem essa B12 que você falou mais limítrofe, mais pro limite inferior da normalidade, será que ele tem alguma repercussão para isso? Pode ter. Você perguntou outra coisa que pode acontecer, deficiência de B12 e às vezes formigamento. Os pacientes me queixam muito isso. Porque a B12 ela participa, né, Da parte do dos nervo. nervos periféricos. Eu falo que é do parte do encapamento dos nervos periféricos. Então, você pode ter parestesia, né? Então, se o paciente tem alguma repercussão clínica ou alguma alteração no hemograma, às vezes uma hemoglobina que também tá um pouquinho mais baixinha e essa B12 mais baixa, eu reponho um pouquinho para ele. O quê? Uns 3 tá? meses, aí Exato, refaz o exame, e aí vamos rever. ver. E às vezes ele também fala, nossa, deu uma melhorada, Exato, deu um up, né? Precisa ver o contexto também, né? Se você tem um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia bariátrica, esse é um cara que também é uma coisa mais da nossa rotina Isso. agora. Esse é um cara que ele vai ter dificuldade absortiva. Tem que fazer injetável, né? Tanto de B12 quanto de ferro, de ácido fólico. A gente até tem algumas formulações de B12 sublinguais que elas ajudam bastante esses pacientes para evitar de ter que fazer administração intramuscular. Mas esse é um paciente, por exemplo, que ele tem que sempre estar usando. Principalmente esses bariátricos que fazem bypass, né? Exato, que desvia tudo. Exato. Aquele outro é um pouco menos da outra técnica, que Esse é um cara que sempre vai ter que usar. Então não adianta o paciente falar, vou tomar uns 2 meses e parar. Porque os estoques, eles são finitos. Então ele tomou um tempo, ou ele fez aplicação endovenosa, o estoque de B12 está maravilhoso. Ela está lá até acima da referência. Passa um tempo, começa a cair. Passa um tempo, vai cair. É igual vitamina D. A gente repõe, passa um tempo, É o dinheiro no banco que eu falo. É o dinheiro no banco. Você vai tirando, Você vai pagar suas acaba. contas. Uma hora ele vai acabar. Isso mesmo. Entendeu? É essa a ideia. E de ácido fólico, tem alguma coisa específica? Não, né? Mais específico, não, Cris. Mais específico, não. De sintoma clínico, não. E aí também tem aquela anemia do Mediterrâneo. Sim. Como é que é essa anemia? Conta aí pro pessoal, porque a gente vê isso na prática, até para os pacientes saberem que isso não é da pessoa mesmo, enfim. Exato. Tem os pacientes, na verdade, assim, que tem o traço de anemia, são as talassemias, né, que a gente fala. O que seria a talassemia? Os pacientes que têm, por exemplo, vou falar do traço, tá? Paciente que tem o que a gente chama de traço de talassemia, uma pequena porcentagem dos glóbulos vermelhos desses pacientes tem uma estrutura diferente, é uma questão estrutural, não é quantitativa, tá? Não é de produção, produzir, a medula dele produz. Então, uma pequena porcentagem desses glóbulos vermelhos, eles têm uma alteração estrutural. Então, o que acontece? O organismo olha para eles e vê que eles são diferentes. Fala, nossa, mas você é diferente dos outros, você não é como os outros. Então, vai lá e destrói, tem hemólise. Então, esse é um paciente, só que quem tem o traço, ele tem uma pequena porcentagem de glóbulos vermelhos que tem essa alteração estrutural. Tem uma hemoglobina de 11,5. É uma leve anemia, né? E geralmente ele não tem uma repercussão mais grave por conta disso. E é sempre desse jeito. É sempre desse jeito. Podem ter algumas características, quando você vê o hemograma, a descrição da parte dos glóbulos vermelhos, tem alguns parâmetros relacionados a tamanho, cor dos glóbulos vermelhos. Então, dependendo dessa alteração que o paciente tem, você pode ter alteração, né, de tamanho, de cor dos glóbulos vermelhos, que é pertinente a essa alteração congênita que o paciente tem. Então, isso é imutável. Isso é uma das questões que a gente também tem que prestar atenção quando a gente investiga anemia, porque às vezes você quer uma hemoglobina, sei lá, não de vai ter. 16. Não vai chegar, você não vai conseguir chegar. Você consegue melhorar? Consegue, por exemplo, repor ácido fólico para esses pacientes, você consegue fazer com que a medula reponha com mais facilidade esse pouquinho que é destruído. Então, mas às vezes ajuda. É tão pouquinho que não faz muita diferença na prática. Se o paciente está bem clinicamente, vida que segue, não precisa se assustar por E às vezes disso. ele mesmo fala, doutora, isso aí é sempre assim. Exato. É igual paciente que tem plaqueta baixa. Exato. Sim, a plaqueta, gente, até 150 mil é o mínimo, geralmente, tá? Então tem paciente que tem 120, 115, toda vez que ele faz exame. Tudo bem. Só é perigoso aquela pessoa que vai fazer um procedimento e tá abaixo de 100 mil, 60 mil, aqueles casos de... Quando tem dengue, né? Sim. Que abaixa muito a plaqueta, é perigoso. O paciente pode ter um sangramento espontâneo. Então, cada caso é um caso, né? Você tem que avaliar cada paciente de uma forma. E também, já que a gente está falando dessas questões, que você falou da hemoglobina, hoje a gente tem visto muita gente usando anabolizante.
E aí, as pessoas têm hemoglobina extremamente alta, né? Porque aumenta lá a produção, não é? Exatamente, estimula a produção dos glóbulos vermelhos. E aí, o paciente fica com sangue grosso. Isso mesmo. Em vez dele ter uma hemoglobina de 12, a mulher, ela vai ter 15. E o homem, Pra que é até... mais. Já teve caso até de paciente com 24 de hemoglobina. Verdade. Então, ele fica com um sangue muito grosso, né? Um sangue viscoso, aumentando o risco de trombose nesses pacientes que fazem uso de anabolizante. Exatamente. Porque ele acaba estimulando a medula a produzir. E aí, esses pacientes errôneos, o que seria o ideal? Parar o uso, Isso. né? Aí, esses pacientes acabam indo atrás de Retirar o sangue. retirar o sangue. Então, vai fazer sangria terapêutica, que é como se fosse uma doação de sangue, o jeito de fazer é o mesmo, só que você faz com uma frequência maior. E isso é um tratamento até para pacientes que têm algum problema, ou que tem uma hemoglobina mais alta por uma questão de doença, né? Ou que tem, às vezes, uma ferritina mais elevada por uma Genética. questão genética que você comentou. Esses pacientes são candidatos à sangria terapêutica, né? Que é essa retirada do sangue para você fazer uma limpeza de ferro, para você diminuir os glóbulos vermelhos. Agora, esses pacientes que fazem uso do anabolizante acabam, até para conseguir se manter, né, e minimizar risco trombótico, eles vão se submetendo à sangria terapêutica, a usar outros remédios que afinam o sangue, que também não são água com açúcar e têm os seus efeitos colaterais, risco de sangramento. Então, assim, é bem complexo. É bem complexo. Hoje a gente está tendo um uso indiscriminado. Sim. Já fizemos um podcast aqui, eu já gravei com um colega falando dos riscos dos anabolizantes. Então, aproveitei esse gancho aqui da gente estar falando de anemia, porque você vê nitidamente, assim, pessoas com aquela hemoglobina que você tem que desconfiar. Sim. No mínimo, você tem que perguntar de acordo com o perfil, né, o biotipo, se a pessoa estiver muito musculosa, né? Você tem que avaliar isso. Com certeza. Dani, a gente já tá chegando no final, porque foi um bate-papo tão gostoso que legal. passa rápido, né? Verdade. E você acha que tem alguma coisa, assim, que a gente não abordou, que você queria lembrar o pessoal de casa que sobre essa questão de anemia, ou alguma coisa que a gente não falou? Cris, eu acho que é isso. Acho que a mensagem é essa, né? Acho que o primeiro ponto é a anemia não é só por deficiência de ferro, né? Acho que toda anemia merece atenção, merece ser avaliada, ser investigada. Como a gente falou, pode ser uma coisa super simples, uma bobagem que você resolve, ou pode ser uma coisa mais complexa, como uma leucemia, no caso da paciente que você falou. E né? o olhar clínico do especialista, porque o especialista é outro olhar. Exato. O jeito que eu olho para o hemograma é completamente diferente que você olha para o hemograma. Sem dúvida. Não tem como. Do mesmo jeito que você olha lá para sua parte cardiológica com um olhar totalmente diferente do meu. Eu não gosto né? de pegar o laudo, eu quero ver o exame. Exatamente. Né? Exatamente, é isso mesmo. Exato. Então, assim, eu sempre falo, gente, não precisa ir em tanto de especialista por qualquer motivo. Um bom médico que teve uma formação, ele tem uma formação clínica básica, Sim, sem né, um dúvida. raciocínio clínico. E eu acho que é sempre bom. Eu falei que eu sempre gosto de mandar meus pacientes para os colegas que eu confio. De vez em quando eu mando paciente para você, Sim. mando para todo mundo que vem aqui comigo fazer podcast, né, conversar comigo. Porque eu sei que a pessoa está indo numa pessoa confiável, numa pessoa Sem que entende. dúvida. Então, esse olhar do especialista, ele é diferente. E pensar também, né, que a anemia, se o paciente tem anemia, isso piora, às vezes, condições pré-existentes que ele tenha. Sim. Piora uma doença cardiovascular, piora uma doença pulmonar. Isso. Então, assim, não dá para fazer vista grossa, né? E o número, a gente falou muito de número, mas você tem que avaliar isso, porque às vezes o paciente não tem uma hemoglobina tão baixa, ele tem uma anemia leve, mas aquilo para ele pesa. Exatamente. Aquilo para ele não fica legal, É. né? E você tem o paciente, como eu falei, que tem 6,5 de hemoglobina e fala, nossa, eu tô Que ótimo. eu falo, a gente trata o paciente, a gente não trata exame. Exatamente. E a clínica é soberana. Exatamente. Se o paciente está referindo, às vezes pode parecer assim que você está viajando, mas assim, a gente também tem um sexto sentido. Sim, Tem umas coisas que a gente fala, não tô gostando disso aqui. é isso mesmo. Não é? É isso Tô achando mesmo. isso aqui tá meio estranho. É isso Não sei, mesmo. tô cismada com isso aqui, eu vou pedir uma outra coisa. Aí você vem e acaba fazendo um diagnóstico, É né? isso mesmo. Então, eu acho que é isso, assim, essa coisa da gente gostar de cuidar, gostar de investigar e pensar que o paciente que está ali na nossa frente pode ser o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso marido, nosso filho, gente que a gente ama. Podia ser a gente. Podia ser a gente mesma e tentar trazer uma qualidade de vida, fazer um diagnóstico, melhorar o que o paciente sente, né? Sem dúvida, Cris. Dani, queria te agradecer a presença. Imagina, acho que foi eu uma que conversa agradeço. muito boa. Foi uma delícia. Foi bem gostoso, foi bem dinâmico. Eu acho que é dessa forma mesmo. Acho que todo mundo em casa deve ter entendido bem. E a gente fala sua rede aí, seu Instagram,
para aqueles que quiserem seguir, tirar dúvidas, e vai estar no ar em breve, viu, gente? Perfeito, eu que agradeço. Cris, muito obrigada, foi uma delícia. Então tá bom, gente, até o próximo podcast.